pedagogos, saudações a todos. Hoje vamos falar da educação infantil e da instituição que deu origem, que são os jardins de infância, criados pelo educador Frederic Froebel. Froebel, o criador dos jardins de infância, defendia o ensino sem obrigações, porque o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática. Nessa afirmação, podemos concluir o seguinte, que cuidar e educar são princípios que estão atrelados e indissociáveis, têm que acontecer simultaneamente. Então, mesmo depois de toda a organização dos jardins de infância de Froebel, que defendia que a cuidadora, que no caso seria uma mulher, trabalharia com o cuidar, o educar simultaneamente, outros educadores também reafirmam essa questão. Vamos ver aqui o fragmento, a citação do texto 1. Tomar como partida as crianças enquanto sujeitos de direitos, os quais são garantidos por lei e diretrizes nacionais, relaciona-se com a preocupação em prover o atendimento adequado em uma instituição educativa, que não seja apenas assistencial, mas promotora de educação voltada para o desenvolvimento integral da criança. Ou seja, essa questão do assistencial, ligada aos cuidados com a higiene, alimentação, não devem ser prioridade. Elas devem acontecer juntos com o educar. Então, como eu disse anteriormente, o educar e o cuidar são indissociáveis dentro da educação infantil. Vamos ver a citação do texto 2. Faz-se necessário superar aquela educação reprodutora que didatiza o lúdico, patologiza a infância, reduz a educação ao ensino e promover uma educação que valorize o convívio com as diferenças, que priorize as expressões infantis, que agregue as famílias nas creches e que opte por considerar o ato de brincar como um favorecedor de descobertas. Ou seja, eu não vou utilizar o lúdico com o objetivo didático somente. Eu não vou dar aquela brincadeira só porque eu quero passar aquele conteúdo. Se eu fizer isso, eu vou didatizar o lúdico. E o lúdico ele deve ser um favorecedor de descobertas. Essa questão também de patologizar a infância e reduzir a educação só ao ensino é muito preocupante dentro da educação infantil. Ensinar as crianças no maternal, por exemplo, a escrever seus nomes e dar prioridade somente a isso, a ensinar os nomes, a escrever somente os números, a descobrir somente as letras. Existem outras questões dentro da educação infantil que devem ser valorizadas, como o desenvolvimento das expressões motoras, fina e ampla. Todas essas questões. E muito se vê que a educação infantil, por muitas vezes, esquece-se dessas questões. Das questões emocionais, das questões motoras. E tudo isso deve ser desenvolvido dentro da educação infantil. Então, a gente deve priorizar essas expressões infantis. E, lógico, agregar as famílias nas creches. O apoio das famílias é muito importante. O ato de brincar, então, ele vai ser esse favorecedor de descobertas quando nós enxergarmos a criança como Froebel gostaria. Froebel sempre diz que a criança é como uma planta. Por isso, jardim de infância. As cuidadoras seriam jardineiras e a criança seria como uma planta que ia se desenvolvendo aos poucos, sem queimar nenhuma etapa. Desde a semente até o aparecimento das primeiras folhas, depois a floração e depois o fruto. E muitas vezes a educação infantil acaba podando a planta antes do seu desenvolvimento. Então, a partir desses fragmentos, vamos pensar nessas afirmativas. Será que a formação docente para a atuação na educação infantil é desenvolvida com um conjunto que habilita o docente a atuar também nos anos iniciais do ensino fundamental, uma vez que nos dois níveis são exigidos os mesmos conhecimentos e são iguais os objetivos formativos? Será, gente, que os dois segmentos são iguais? Se eles são iguais, por que são segmentos diferentes? Vamos pensar nessa questão. Cuidar e educar são princípios norteadores da educação infantil e a prática educativa nesse segmento deve abordá-los sem que haja sobreposição entre eles, ou seja, não se pode sobrepor o cuidar ao educar e nem o educar ao cuidar. Não se pode priorizar somente a questão da alimentação, da higiene, do cuidado pessoal e esquecer-se da questão da educação. Mas também não se pode ensinar a criança somente letras e números
e esquecer-se da essência da infância. O que é essa essência? Quais são as expressões infantis? Né? No trabalho docente na educação infantil, deve-se considerar o brincar como forma específica de manifestação da criança. Portanto, elemento fundamental no desenvolvimento do trabalho educativo. Com certeza, o lúdico é aí o princípio norteador da educação infantil. No entanto, a gente não pode didatizar o lúdico, não é verdade? Então, vamos pensar nessas afirmativas, vamos considerar as citações acima e vamos repensar a educação como Froebel gostaria, né? Como um lugar onde as cuidadoras ou os cuidadores fariam aí com que a planta se desenvolvesse plenamente, desde a sua sementinha até as suas folhas, a floração e os frutos.